Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a temática iniciada no vídeo anterior, onde tratamos precisamente do processo de inversão dos polos magnéticos do planeta Terra, e no vídeo de hoje nós vamos abordar esse mesmo tema, mas sob o ponto de vista das consequências que essa inversão terá para nós enquanto humanidade, bem como assim para a totalidade do planeta e para todos os seres vivos que nele habitam. Se por acaso vocês estão a assistir este vídeo sem terem assistido o vídeo anterior, eu peço-vos para pararem imediatamente, clicarem neste card que vai aparecer aqui por cima da minha cabeça, verem o vídeo anterior onde é explicada toda esta temática para saberem exatamente o que é que estamos a falar e então regressarem para ver este vídeo. Se já viram, portanto, o vídeo anterior, estão, portanto, familiarizados com o facto de que durante o processo de inversão dos polos magnéticos nós perdemos grande parte da nossa proteção contra as radiações cósmicas, nomeadamente contra os ventos solares e contra as tempestades solares. Precisamente no vídeo anterior, nós vimos que há cerca de 41 mil anos atrás aconteceu uma inversão parcial dos polos magnéticos, que durou apenas umas centenas de anos e não se chegou a concluir e regrediu até ao ponto inicial. Mas durante essas centenas de anos em que nós perdemos parte da proteção que nos fornece o campo magnético da Terra, nós assistimos à extinção total dos neandertais, à extinção total da megafauna que por essa altura povoava o planeta, entramos numa nova era glacial e precisamente devido a esse processo os nossos primeiros antepassados tiveram que se refugiar em grutas para poderem sobreviver, pois todo o planeta estava acometido por tempestades elétricas e radiações ultravioletas. Claro que nós podemos sempre argumentar que estamos hoje em dia muito melhor equipados do que há 41 mil anos atrás para lidar com todos estes fatores. No entanto, sendo este um acontecimento com que a humanidade nunca lidou e sendo algo que nós enquanto humanidade nunca experienciamos, será que nós conseguimos sequer antever toda a panóplia de acontecimentos e eventos que podem acontecer durante a próxima inversão dos polos magnéticos, com o colapso parcial do campo magnético que nos protege das tempestades solares e que, portanto, nos torna vulneráveis a todas essas descargas magnéticas que vêm do Sol? O que é que nas nossas experiências passadas, o que é que daquilo que nós conhecemos do passado com tempestades magnéticas é que nós podemos analisar para eventualmente conseguirmos antecipar as consequências que este acontecimento pode ter para nós e para o nosso modo de vida? Mas então o que é que nós sabemos? Nós sabemos que em 1859, por exemplo, o Sol despejou sobre a Terra uma das mais poderosas tempestades magnéticas de que há registro. E apesar de por essa altura o nosso campo magnético estar perfeitamente intacto e nós não temos nem de perto nem de longe a parafernália eletrónica que temos nos dias de hoje, toda aquela que nós tínhamos colapsou totalmente. Assim, durante este evento, que ficou conhecido como o Evento Carrington, todos os sistemas de telégrafo colapsaram completamente. Vários operadores receberam choques e outros foram mesmo eletrocutados. As linhas de telégrafo soltavam faíscas e vários escritórios foram incendiados. Há registros, inclusivamente, de operadores que conseguiram fazer transmissões mesmo sem energia. E calcula-se que, reportando aos dias de hoje o prejuízo daquela altura, estaríamos a falar de um prejuízo de 2 bilhões de dólares e de muito tempo de reparação. Em 1989, uma tempestade muito menos poderosa do que a anterior, mas ainda assim equivalente à explosão de milhares de bombas atómicas simultaneamente, dirigiu-se para a Terra à velocidade de 1,6 milhões de km por hora e atingiu em cheio a região de Quebec, no Canadá, deixando cerca de 6 milhões de pessoas sem luz, sem água, sem aquecimento, sem rádio, sem televisão, sem aeroporto, metro, escolas, supermercados e provocou o caos generalizado. E em 2012 foi registada a maior explosão de sempre registada nos últimos 150 anos. Esta explosão magnética passou-nos ligeiramente ao lado da nossa órbita e não nos atingiu em cheio. Segundo cálculos dos cientistas da NASA, se esta explosão tem acontecido apenas uma semana antes, tem-nos atingido em cheio na nossa órbita. E segundo cálculos dos mesmos cientistas, se esta explosão nos tem atingido em cheio, seria o suficiente para fazer regredir a civilização moderna de novo até ao século XVIII e apenas nos Estados Unidos causaria um prejuízo de cerca de 2,6 trilhões de dólares, além de anos de reparação.
O que isto significa é que se este tipo de consequências são possíveis com o nosso campo magnético perfeitamente robusto e integral, quando se der a inversão dos polos magnéticos com o nosso campo magnético muito enfraquecido, independentemente de quaisquer outras consequências que possam advir para o planeta e para todos os seus habitantes, essa inversão pode se revelar perfeitamente nefasta para toda a nossa tecnologia, a começar logo em primeiro lugar pela nossa rede de satélites que regem a rede elétrica a nível mundial. O que significa que com o colapso dessa rede de satélites, em poucos minutos nós poderemos ter apagões mundiais e toda aquela tecnologia que faz parte do nosso dia a dia, eu diria mesmo da nossa hora a hora, como telemóveis, eletricidade, hospitais, GPS, abastecimento de água que dependem sempre de bombas elétricas para chegar até nós, podem desaparecer no imediato, levando-nos em poucos minutos até uma nova era pré-histórica. Nenhum país está preparado para este tipo de consequências e repor todo este nível de abastecimento e tecnologias pode ser ou impossível, ou demasiado dispendioso, ou levar demasiados anos, o que pode conduzir a situações de perfeito pânico e instabilidade social. E essa instabilidade iria muito provavelmente alargar-se ao reino animal, nomeadamente àquelas espécies que estão mais dependentes do campo magnético da Terra para se orientarem, como as baleias, os golfinhos, as tartarugas, as aves migratórias, que se iam sentir perfeitamente indefesas e impotentes, pois todos os seus mecanismos de orientação estão dependentes da polaridade do campo magnético da Terra. Mas agora, vamos analisar este assunto do ponto de vista da vida e da saúde humana e da influência que o campo magnético da Terra tem na nossa saúde e no bem-estar do nosso organismo. Todos nós, de certo, já experimentamos o quão agradável e relaxante é, depois de um dia bastante estressante e cansativo de trabalho, de andar descalço na terra ou de andar descalço na relva. E parece que sentimos imediatamente uma grande sensação de alívio e de bem-estar. Isto acontece porque nós estamos a positivamente descarregar todas as nossas energias no campo magnético terrestre. Se não vejamos, o nosso organismo, com toda a vida a que nós somos sujeitos, acaba por ficar com uma carga elétrica positiva, com bastantes radicais livres que acabam por gerar infecções. Pelo contrário, a superfície terrestre tem campo elétrico negativo e uma infinidade de eletrões livres por toda a sua extensão. O que é que acontece? Este fenómeno, que se chama aterramento, permite uma troca. Nós libertamos a nossa energia com carga elétrica positiva na Terra e recebemos da Terra a carga elétrica negativa, que tem como fim neutralizar a carga elétrica positiva e reequilibrar energeticamente o nosso organismo. E por isso é que, às vezes andando apenas poucos minutos descalços na relva, nós nos sentimos completamente novos e retemperados. Mas vamos agora analisar este fenómeno do ponto de vista do cérebro humano. Nós sabemos que o cérebro humano tem dois hemisférios, tem duas polaridades. O hemisfério direito, que rege toda a parte esquerda do nosso corpo, e o hemisfério esquerdo, que rege a parte direita do nosso corpo. Nós sabemos, igualmente, que o hemisfério esquerdo rege tudo aquilo que tem a ver com a razão, com a lógica, com o pensamento, com os padrões e, basicamente, com a energia mais masculina e ativa, o Yang. E sabemos, por outro lado, que o hemisfério direito do nosso cérebro rege tudo a que tem a ver com a emoção, com a criatividade, com a imaginação, com a intuição e com a energia mais feminina ou passiva do nosso ser, o Yin. Mas, através da neurociência, nós sabemos também outra coisa. Nós sabemos que sempre que o cérebro funciona e sempre que os neurónios comunicam uns com os outros, cria-se aqui um microcampo magnético entre eles. O que quer dizer que, como o cérebro funciona muito, o nosso cérebro está repleto de pequenos campos magnéticos que estão sempre a acontecer. O que é que isto significa? Que significa que o nosso cérebro estabelece também ele uma relação com o campo magnético da nossa Terra. E independente de qualquer outra relação que o nosso corpo estabeleça com o campo magnético, o nosso cérebro tem ele próprio uma relação independente com esse campo magnético. E a pergunta que fica aqui agora é a seguinte: o que é que acontecerá ao modo de funcionamento do nosso cérebro quando se der a inversão do campo magnético da Terra?
E é nesta altura do nosso raciocínio que nós entroncamos numa velha lenda inca com mais de 3.000 anos. Nessa velha lenda inca, rezam os antigos sacerdotes, teria existido há muitos séculos atrás na civilização deles uma longa noite, uma noite que durou mais que o dia inteiro. E quando essa noite acabou, os homens tinham mudado completamente e tinham alterado completamente o seu comportamento. Tinham esquecido completamente das virtudes e os seus bons comportamentos e tinham-se dedicado aos vícios e a outro tipo de comportamentos desviantes que levaram precisamente ao fim da civilização deles. Mas a que se pode referir então essa antiga profecia dos sacerdotes incas, maias e aztecas? Nós temos nas nossas próprias tradições, nas nossas próprias profecias e nas nossas próprias religiões do hemisfério ocidental uma referência a uma longa noite, os famosos 3 dias de escuridão. Ora bem, como é que tudo isso pode bater certo e como é que tudo isso pode fazer sentido igualmente com esta antiga profecia com mais de 3.000 anos dos antigos sacerdotes incas, maias e aztecas? Ora bem, quando se dá o processo de inversão dos polos magnéticos da Terra, vai sempre haver uma altura em que o próprio movimento da Terra tem que desacelerar. Porque com a inversão do polo magnético, há uma altura em que o próprio movimento de rotação tem que perder velocidade e tem que desacelerar durante um tempo considerável. A opinião dos geólogos e dos estudiosos neste ponto divide-se muito. Uns acreditam que a Terra voltará a girar no mesmo sentido e outros vão mais longe e defendem que provavelmente até o sentido de rotação da Terra poderá ser invertido. A verdade é que nós vemos noutros planetas solares e não há uma unanimidade no sentido de rotação dos planetas. Uns giram num determinado sentido, outros giram noutro determinado sentido. Não existe uma obrigatoriedade de, por estarmos neste sistema solar, a Terra ter que girar no sentido em que gira atualmente. E o que é que acontece se eventualmente houver uma desaceleração do movimento de rotação da Terra? Vai acontecer que, como a Terra gira muito mais devagar, vai haver uma parte do globo que vai ter um dia muito comprido e vai haver outra parte do globo que vai ter uma noite muito comprida. E dependendo da velocidade da rotação, essa noite pode estender-se por 1, 2 ou até 3 dias. E, portanto, eventualmente, será essa longa noite que se referiam os antigos sacerdotes maias, incas e aztecas, e é essa longa noite que se refere às nossas próprias profecias e às nossas próprias tradições. Agora, a lenda dos antigos sacerdotes incas, maias e aztecas vai ainda mais longe. É que, depois dessa longa noite, o comportamento dos homens mudou por completo. Portanto, eles tinham um determinado número de virtudes e adquiriram um determinado número de vícios. O que quer dizer que, sendo eles a mesma pessoa, algo no seu comportamento se alterou. E a que é que pode estar essa mudança de comportamento? Pode estar, precisamente, em alguma modificação dos seus hemisférios cerebrais em função da mudança dos polos magnéticos da Terra. Mas então, e juntando todas estas pontas soltas, vamos parar para pensar um bocado. Será que nós próprios, enquanto humanidade, não nos enquadramos perfeitamente neste tipo de comportamentos que descrevem os antigos sacerdotes incas, maias e aztecas e que aconteceu após essa longa noite de que eles falam? Será que o nosso comportamento desviante enquanto humanidade, a que assistimos um pouco por todo o globo e às vezes bem perto de nós, não se enquadra perfeitamente nesse perfil em que parece que esquecemos antigas virtudes e desenvolvemos continuamente novos vícios? E vamos então um pouco mais longe. Será que eventualmente o nosso comportamento não estaria muito melhor se de alguma maneira o nosso cérebro funcionasse de outra maneira, com o comportamento, com a polaridade invertida? Será que eventualmente, antes dessa longa noite, não viveríamos todos na fase boa do nosso cérebro e agora estamos a atravessar a fase menos boa do nosso cérebro que nos leva a ter este tipo de comportamentos e este tipo de atitudes? E será que eventualmente, após uma nova inversão de polos solares, não estaremos eventualmente e esperançosamente a caminhar de novo para uma fase boa do nosso cérebro em que nos volte a desenvolver as antigas virtudes e nos faça esperançosamente esquecer os novos vícios?
Será que isso nos pode ajudar a compreender, por exemplo, a existência de civilizações milenares, como a antiga civilização Egito, com tecnologias e construções e conhecimento sobre astronomia e outros fenómenos que nós não fazemos ideia nenhuma de onde vieram? Será que isso nos pode ajudar a explicar a existência dessas civilizações naquela altura? E olhando agora para o Egito, o que é que nós vemos? Onde é que está a civilização? Onde é que está o conhecimento? E será que isso não ajuda igualmente a explicar outras civilizações que existiram com tecnologias muito avançadas que nós não conseguimos explicar, já com sistemas elaborados de esgoto e elaborados sistemas de canais de encaminhamento de água e que, de um momento para o outro, pura e simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido? Será que tudo isso não aconteceu então na fase boa do funcionamento do nosso cérebro e toda essa regressão civilizacional não se deu então na fase má do funcionamento do nosso cérebro que nós estamos precisamente agora a atravessar? O que isto significa é que nós podemos estar a falar de uma transformação muito mais vasta e de uma transformação muito mais profunda do que aquilo que podíamos ter pensado à primeira vista. E não estamos apenas a falar da inversão dos campos magnéticos do planeta, mas estamos a falar de uma transformação completa do modo de pensar, agir e sentir de toda a humanidade. Quando as pessoas encontrarem no dia seguinte e se levantarem depois de uma boa noite de sono, eles vão encontrar um mundo às escuras. Pode estar às escuras porque já colapsou a rede elétrica mundial, ou pode estar às escuras porque na zona onde estão o movimento atrasado de rotação do planeta faz com que a noite se prolongue por mais um dia ou dois. Independentemente disso, o mundo que elas vão encontrar, às escuras ou à clara, é um mundo completamente diferente porque o próprio cérebro e os próprios pensamentos deles funcionam de outra maneira. E depois vamos ter dois tipos diferentes de pessoas. Vamos ter aquele tipo de pessoas que já estão minimamente preparadas para trabalhar em colaboração, para trabalhar com empatia, para trabalhar com compaixão, com amor pelo próximo e numa sociedade em que todos remam para o mesmo lado, e depois vão haver as outras pessoas que estão tão arraigadas ao mundo atual, estão tão arraigadas à matéria, à competição, ao egoísmo, ao olho por olho, dente por dente, que vão basicamente acordar num mundo onde não reconhecem, num mundo onde não se reconhecem e num mundo com o qual não conseguem conviver, porque tudo o que acreditam, tudo o que sentem e tudo o que pensam está num mundo que deixou de existir. E, portanto, para essas pessoas que não fizerem ainda neste mundo um esforço consciente para compreenderem que o outro não é o nosso inimigo, que o outro não é o nosso adversário, que o outro não é o nosso concorrente, mas é sim um ser humano que habita e partilha connosco este planeta e com o qual devemos conviver, devemos amar e devemos partilhar, que não fizerem um esforço sério para se afastarem da noção do ter e do possuir, para passarem a aceitar a noção do ser e do partilhar, para essas pessoas, aquela longa noite vai se assemelhar muito ao Apocalipse escrito na Bíblia, independentemente de estarem ou não a cair estrelas e satélites do céu. E é, portanto, com esta nota de esperança, para nós todos enquanto humanidade e para todo o planeta, com todos os seres vivos que nele habitam, que eu me quero despedir de todos vocês com muito amor e carinho. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.